Estes os números em Portugal, numa altura em que já muito se sabe sobre este vírus, mas há também muitos dados que ainda não se conhecem e também algumas informações que aparentemente divergem. Temos agora connosco Miguel Castanho, é investigador principal do Instituto de Medicina Molecular. Boa tarde, agradeço desde já juntar-se a nós nesta edição da tarde. Vou começar por questionar esta relação com as superfícies que podem estar contaminadas. Há aqui informações que podem parecer divergentes. Há estudos que dizem que o vírus pode sobreviver até 3 dias ou algumas 4, 5 horas, dependendo do material que está aqui em causa. E depois a Organização Mundial da Saúde vai dizer que não há provas de contágio através do contacto com superfícies. Isto gera alguma confusão? É verdade, tem gerado alguma confusão, mas é preciso termos presente que existem testes feitos em condições muito controladas. Isto é, num laboratório, colocando uma amostra de vírus sobre uma superfície em umidade controlada, em condições de oxidação controladas, portanto, com todo o ambiente, o vírus mantém-se ativo durante algum tempo. E isto está estabelecido, isto é verdade. Mas não podemos inferir daqui automaticamente que nas maiores casos, nas maiores probabilidades das situações práticas da nossa vida cotidiana, isto é, nos nossos atos cotidianos, que estas condições controladas se mantêm. O de uma porta, está bem? A superfície não está completamente limpa. As mãos, por exemplo, nós deixamos impressões digitais porque as mãos têm ácidos gordos. Portanto, ao pegar na maçaneta da porta, nós próprios estamos a interagir com o vírus de uma forma que não pode ser muito favorável ao vírus. Existem oxidações, existem flutuações de temperatura e, portanto, nos casos práticos do dia-a-dia não está completamente demonstrado que, apesar do vírus se manter ativo durante algum tempo nessa superfície, haver uma transmissão significativa. Portanto, o que a Organização Mundial de Saúde diz é que, apesar dos estudos científicos demonstrarem que o vírus se mantém ativo em algumas condições, em algumas superfícies, não está demonstrado que, na prática, no dia-a-dia, que essa seja uma via de transmissão muito significativa. E com todas estas dúvidas que ainda existem, sobretudo transpondo casos, experiências de laboratório para aquilo que acontece de facto na nossa vida do dia-a-dia, se uma pessoa tocar numa superfície contaminada, mas se lavar as mãos e se, sobretudo, não as levar à cara, às mãos, à cara, à boca, aos olhos e ao nariz, há algum perigo de infecção? Não, a transmissão não se dá por via dérmica. Enfim, estamos a excluir casos muito particulares em que possa haver algum tipo de exposição direta da circulação sanguínea ao vírus ou algum outro tipo de situação particular. Mas, num caso normal, não existe qualquer possibilidade de contágio através da pele das mãos. A questão da lavagem das mãos coloca-se porque muitas vezes temos o hábito de encostar as mãos à cara. Ou porque estamos numa situação de repouso, como esta, ou porque temos comichão, ou porque ajeitamos o cabelo, ou porque esfregamos os olhos. É uma questão de hábitos, mas a infecção não é nas mãos em si. Só há perigo de contágio se as mãos forem levadas à cara e, mesmo assim, da cara tem que entrar nas vias respiratórias ou nos olhos, porque os olhos são um ambiente úmido e, portanto, o vírus pode solubilizar-se nos fluidos e, portanto, difundir para dentro do organismo e chegar às vias respiratórias. O contacto com a superfície onde esteja o vírus em si, o contacto das mãos, não é perigoso, não representa um perigo. Não? Só é potencialmente perigoso, e como vimos não está demonstrado, é potencialmente perigoso se nós depois, não lavando as mãos, levarmos as mãos à cara. Professor Miguel Castanho, e perante isso que nos acaba de dizer, parece-lhe ou não excessivo algumas práticas que algumas pessoas com receio deste novo vírus estão a fazer e que têm a ver, por exemplo, com desinfetar sacos de compras, embalagens? Tem mesmo que se fazer isso, na sua opinião? Não. É preciso usar algum bom senso
e tomar medidas de precaução, mas não vale a pena entrar em exageros e, sobretudo, em atitudes que nos dificultam a vida sem trazerem benefício nenhum atrás de si. Como já se disse, a própria Organização Mundial de Saúde ainda não estabeleceu que, na prática, a infecção através dos objetos seja significativa, e nós devemos ter cuidado, sobretudo, com aquilo que é o contacto direto com a cara e o acesso às vias respiratórias. Ora, um saco das compras, uma pessoa pega nas compras, coloca as compras dentro de um saco, agarra num saco, leva o saco para casa, se lavar as mãos e se tiver esse cuidado, a possibilidade de haver uma transmissão é praticamente nula. É muito mais importante que as pessoas se foquem, por exemplo, na ida ao supermercado em usar máscara, porque com certeza no supermercado vão se cruzar com outras pessoas no supermercado. É praticamente inevitável que, mesmo tentando manter a distância social, por vezes nos corredores, no cruzamento nos corredores e de alguma forma circunstancialmente para as pessoas, é mais importante termos atenção a estes casos, porque a transmissão de via respiratória para via respiratória, isto é, através da respiração normal das pessoas muito próximas, isto é muito mais importante e devemos concentrar a nossa atenção aí e deixar outros procedimentos, porque a probabilidade de, em outros procedimentos, haver infecção é muito baixa. Vou pedir-lhe ainda a sua ajuda para tentarmos perceber aqui um outro ponto. Por exemplo, o Primeiro-Ministro António Costa já disse várias vezes que o vírus não anda por aí sozinho. Somos nós que o transportamos. Ele precisa de um hospedeiro. E sendo assim, como é que o vírus sobrevive, e volto ao início da nossa conversa, como é que um vírus sobrevive durante horas ou até 3 dias nas superfícies, se ele precisa sempre de um hospedeiro? Essa é uma questão interessante. O vírus, para se multiplicar, precisa de não há dúvida nenhuma. Ao contrário de bactérias, por exemplo, que em alguns ambientes se conseguem multiplicar. E repare que nós, por exemplo, já tivemos o caso da legionela que se aloja nos circuitos de ar-condicionado. Isso é um problema por si só, porque conseguem formar colónias em determinados locais sobre objetos. Os vírus não são como bactérias, portanto não têm uma vida própria, não têm um metabolismo próprio, não têm capacidade de divisão por si só. Eles são, por vezes, até comparados mais a objetos do que a seres vivos. Portanto, precisam de um hospedeiro para se multiplicar. Numa superfície, eles estão inertes. Mas, se não houver nenhuma alteração química ou estrutural do vírus, eles estão inertes, mas encontrando um hospedeiro, vão ter as condições de se multiplicar. E, portanto, é um vírus que permanece ativo e é um vírus que pode suscitar a nossa preocupação. O que é que acontece? Sobre uma superfície, praticamente à mercê de todas as condições físicas e químicas. Imagina um vírus sobre um puxador de uma porta. Pode ocorrer oxidação desse vírus, pode haver flutuações de temperatura e com temperaturas razoavelmente elevadas, não precisam ser muito elevadas, mas razoavelmente elevadas. O vírus sofre uma alteração organizacional, isto é, as suas moléculas mudam de forma, e a interação entre as moléculas também se altera, e do ponto de vista físico, aquela partícula e passa a ser uma partícula que já não tem capacidade de infecção. E esse vírus fica inativado. E o que acontece, provavelmente, na maior parte dos casos da nossa vida cotidiana, é que a exposição do vírus a oxidações, a flutuações de temperatura, com outras moléculas, leva a que o vírus permaneça ativo durante muito pouco tempo. Portanto, aqui assim não é um caso de morte do vírus, porque ele nem sequer é um ser vivo, mas é um caso de inatividade, porque quimicamente ele reage com outros elementos que estão à volta, ou porque fisicamente a sua estrutura é desorganizada. E um vírus desorganizado é um vírus que não consegue interatuar com as células e já não consegue infectar células. E em relação às mutações deste vírus, já foram identificadas dezenas de mutações. Isto torna-se complexo para encontrar uma vacina, certo? Sim. Os vírus, tipicamente, sofrem bastantes mutações. Portanto, até aqui não há nada de novo
e não há nada que nos deva suscitar grandes preocupações. As mutações por si só fazem parte da evolução do vírus. Aliás, algumas mutações tornam os vírus até menos agressivos, eventualmente mais infecciosos, isto é, com maior capacidade de passar pessoa para pessoa, mas menos agressivos, isto é, os danos que causam às pessoas são menores. Portanto, de alguma forma, o vírus estar a mudar e estar em constante adaptação até podem ser boas notícias. Saíram recentemente alguns estudos que mostram que isto está a acontecer, isto é, que o vírus dominante na Europa, neste momento, por exemplo, ao contrário do vírus que foi dominante no início na Ásia, na China, que é uma variante mais infecciosa, portanto, que se espalha melhor entre as pessoas, mas ao mesmo tempo potencialmente menos agressiva. E isto são sempre boas notícias. Estas variações correspondem a variações na composição das proteínas do vírus. Para o desenvolvimento é claro que isto não são boas notícias, porque estas variações que ocorrem ao acaso, então estão entregues ao acaso, estas mutações são casuísticas, mas elas por vezes alteram a estrutura em que nós estamos a desenvolver medicamentos para se ligarem a essas mesmas proteínas. Ora, se eu estou a desenvolver um medicamento para se ligar num ponto de uma proteína e a estrutura da proteína varia, o medicamento que eu estou a desenvolver deixa de se ligar e deixa de, portanto, ser eficiente. Isto para mim é uma má notícia. No mundo dos medicamentos, como estão a acontecer simultaneamente muitos projetos e estão a ser simultaneamente testadas muitas zonas diferentes de várias proteínas, não só de uma, a situação é menos má, porque acredita-se que, pelo menos em alguns casos, há alguns projetos onde lidar com zonas de proteínas que potencialmente não serão afetados. Isto é, de todos os projetos que estão certo, alguns têm como objetivo proteínas e pontos dentro de proteínas que não serão afetadas. É sobretudo mau para o desenvolvimento de vacinas, porque o leque de proteínas disponível para o ataque de vacinas são só as proteínas do lado de fora do vírus. São as proteínas expostas no vírus. Portanto, há menos proteínas disponíveis para serem o alvo de vacinas em relação ao número de proteínas disponível para ser o alvo de medicamentos, por exemplo. Mas mais que isso, o ponto de ligação dos anticorpos futuros, que serão a natureza, digamos assim, da ação da vacina, esses domínios ainda são só domínios muito específicos dentro dessas proteínas muito específicas. Portanto, o leque de opções temos mesmo de terminar. Na sua opinião, quando é que pode ser possível termos uma vacina disponível para todos? É assim, se me coloca a questão da disponibilidade da vacina, não vai ser tão cedo, e eu não creio que menos de 2 anos seja possível. Isto em termos de disponibilidade da vacina. É claro que a descoberta da vacina pode ocorrer antes, só que entre a descoberta da vacina, a produção em massa da vacina e a distribuição para toda a gente, de modo a que esteja disponível para todo o mundo, vai decorrer muito tempo. Sendo que, obviamente, os países produtores das vacinas, os países produtores de tecnologia, vão querer primeiro resolver o seu problema, isto é, imunizar a sua população, antes de disponibilizarem a vacina para outros países. Em larga escala. Agradeço ao professor Miguel Castanho as explicações que nos deixou sobre os desenvolvimentos acerca deste novo vírus, o SARS-CoV-2. O professor Miguel Castanho, que é investigador principal do Instituto de Medicina Molecular.